Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de verão 2024 do Profimat. Nessa aula, a gente vai tratar de semelhança de triângulos, a gente vai ver relembrar alguns conceitos, né, os casos de semelhança, tá? E vamos ver algumas questões do ENC, do Exame Nacional de Qualificação do Profimat. Tá bom? Então, vamos ao nosso material. Tem uma apresentação pronta aqui. Deixa eu preparar aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Ah, tudo bem? Deixa eu fechar aqui. Bom, semelhança de triângulos, tá? Deixa eu acertar aqui. Então, a gente vai ver, né? Então, é, aqui, os casos de semelhança de triângulos foram ordenados para que fiquem na mesma ordem, né? Dos casos de congruência, tá? Então, aqui tem o caso de lado, ângulo, lado. O caso ângulo, ângulo. O caso lado, 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 né? Acho que falo quatro vezes. Lado, 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 né? Triplo L, né? Tá? Então, tem casos que são análogos, são versões que estão interligadas com de congruência. Se você olhar bem, é, é, congruência é uma situação de semelhança onde a razão de proporcionalidade é um, tá? Então, vamos ver, vamos entender isso aqui. Então, dizemos que dois triângulos, então tem uma definição, essa definição ela é a mesma do livro de vocês, na verdade, é o mesmo texto do livro de vocês, do livro do Prof. Matos sobre de geometria, tá? Então, dizemos que dois triângulos são semelhantes quando existe uma correspondência biunívoca entre os vértices de um e o outro triângulo, de modo que os ângulos em vértices correspondentes, quer dizer, os ângulos em vértices correspondentes sejam iguais, e a razão entre os comprimentos de lados correspondentes sempre seja a mesma, tá? Então, aí tem a chamada razão de proporcionalidade. Então, sendo assim, né, se cai a razão entre os lados homólogos, né? Então, esse casinho aqui, ó, tá vendo? A é a linha, B sobre B', C sobre C'. Então, esse K é chamada razão de semelhança. Repare, olha, então, por isso que eu coloquei aqui, por isso que muitos autores, eles colocam os casos de semelhança na mesma ordem dos casos de congruência. Por isso que eu escolhi, ó, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, 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 tá? Nessa ordem, tá bom? Note que K igual a 1, os triângulos são congruentes. Então, isso aqui é uma versão, tá vendo? Você continua tendo uma correspondência bionívoca entre os vértices, de tal forma que, os vértices correspondentes o ângulo dos vértices correspondentes são iguais, e outro, os lados, os lados correspondentes são proporcionais, tá? Com a mesma relação, com a mesma proporção, né? Tranquilo, pessoal, tudo bem? Então, isso aqui é uma parte importante, né? Então, vejamos. Então, agora a gente vai falar dos casos de congruência, não são tantos, né? Hoje é uma aula um pouco mais curta, mas é importante a gente ver isso, tá? Então, uma, na semana que vem a gente faz mais exemplos, mais situações envolvendo, né? Ver algum que comparece, muitas vezes, né? Aqui eu selecionei questões envolvendo apenas semelhança de triângulos. Então, aqui, vamos lá, vamos ver aqui. Então, a gente tem aqui o lado angulado, né? Então, é o primeiro caso, semelhança, tá? Eu coloquei um texto que eu acho que eu parafraseei. Se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de outro triângulo, e os ângulos compreendidos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Estou parafraseando, né? Então, mas aqui também tem texto do livro do próprio Marx. Então, sejam A, B e C, e a linha B', C', triângulo no plano, das que a medida de AB está para a linha B, o segmento AB está para o segmento A', B', assim como o segmento BC está para B', C', tá? E B é igual a B'. Então, a gente pode afirmar que os triângulos aqui são semelhantes.
com uma correspondência entre os vértices, a gente tira outras informações. Quais são as outras informações? A gente tira que o ângulo A, que o ângulo A é igual a linha, C, o ângulo em C é igual ao ângulo em C', e que a medida de AC, o segmento AC, está para a linha C' com a mesma razão de proporcionalidade. Então, você ganha informações. Tá? Lembra que lá para a congruência a gente ganhava 6 informações? Aqui a gente também vai ganhar 6 informações. Tá? Tudo bem? Tá? 3 informações para o ângulo, né? E 3 informações envolvendo o quê? A razão de proporcionalidade. Tá? Então, aqui, ó, vejamos, ó, vejamos. Aqui tem o desenho, ó, tá vendo? Esses desenhos são bem ilustrativos, são bem autoexplicativos, né? Então, você tem aqui, você tem A, tem B, tem C. Então, aqui você tem lados proporcionais. Se você tiver dois lados, né? Dois lados, né? O A está proporcional à linha, ou melhor, A é proporcional à linha, o C é proporcional a C', com a mesma constante de proporcionalidade, tá? E você tem um ângulo no meio, caso lado, ângulo, lado, tá? Em símbolos, vejamos, ó, sistematizando aqui, o Czinho está com C', assim como o B está com B', e o ângulo A está para o A', né? Repara, aqui segue a mesma estrutura, né? Melhor, segue a mesma notação do que a gente tinha falado lá na primeira aula. Quer dizer, o que vem a ser, qual é o lado C? O lado C é o oposto ao vértice C. O lado C' minúsculo é o lado oposto ao ângulo C', ao vértice em C'. Então, a notação, ela já te dá um direcionamento, tá certo? Então, o Czinho é quem? É AB, é o segmento AB. O C' vai ser quem? É o segmento A', B'. O B é o segmento AC, porque ele é oposto ao vértice em B. Então, esse segmento B, ele vai ser quem? O AC, ok? E esse AC está para a linha C'. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo A'. Então, isso nos diz que o triângulo é semelhante. Ok, pessoal? Tranquilo? Tá? O próximo caso, ele é colocado como ângulo-ângulo. Então, você precisa ter o quê? Você precisa de informações, né? Permite extrair a semelhança, né? A gente não tinha os casos de congruência. Você não precisava verificar as seis condições para ser, basta você verificar três, tá? E aqui, se você olhar bem, para semelhança, você tem que verificar o quê? Ó, lado, ângulo, lado. Aqui você tem duas igualdades, né? Agora, o próximo, ângulo, ângulo. O que você tem que verificar? O que você tem que verificar? Duas condições. Então, ângulo, ângulo. Tem que ter dois ângulos. Se você tiver dois triângulos e você tiver dois ângulos, do primeiro e do segundo, forem congruentes, isso já é suficiente para você deduzir que são semelhantes. Se os lados forem proporcionais, que é o terceiro caso de semelhança, que é o caso lado, 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 o que acontece? Você tem que ter o quê? Quantas condições? No caso de congruência, você tinha que ter três segmentos, e aí os segmentos tinham que ser iguais, tá? Os segmentos correspondentes. Ok? Aqui, você vai ter, no caso de semelhança, você vai ter duas condições. Quais são? As igualdades das relações, né? Aí são duas igualdades. Vamos ver cada uma separado? Vamos ver cada uma separado. Se você olhar atentamente, esse primeiro caso, semelhança, o lado, ângulo, lado, quantas condições tem envolvido? Duas. Ó, ou melhor, quantas igualdades tem envolvido?
você olhar bem, a proporcionalidade entre C, C', né? C está para C', assim como B está para B'. Primeira igualdade. Segunda igualdade, o ângulo no meio, tá? Agora, no caso, ângulo, ângulo. Você precisa o quê? Se você tiver, vamos ver. Vamos para ele. Nessa situação, ó, se dois triângulos, aí eu parafraseei, né? Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Isso quer dizer o quê? Bom, ordenadamente você segue uma ordem, né? Então, seja o ABC, a linha, B', C', triângulo no plano, tais que A é congruente à linha, B é congruente à B'. Se você tiver essa informação, você já sabe o que é congruente. Perdão, você já sabe o que é semelhante, tá? Você já sabe o que é semelhante. Só vai ser congruente se a razão de proporcionalidade for 1, tá? Então, ó, veja, vamos lá. Então, ó, sejam os triângulos A, B e C semelhantes. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', com correspondência dos vértices. A corresponde à linha, B corresponde à B', C corresponde a C', e você tem aqui duas igualdades. Uma igualdade dupla, tá? Duas igualdades. Tá? A está para B, assim como a linha está para B', bem como B está para C, né? BC, o segmento BC está para B', C', que está para o segmento AC, assim bem como o segmento AC está para a linha C', segmento A'. Pô, fala isso rápido, né? Fala isso rápido. Fala corrido. Em símbolos. Então, você tem aqui essa informação, tá? Que, por isso que muitas vezes, em questões, por exemplo, na questão lá pela manhã, a gente trabalhou com uma questão que trabalhava com isso. Você tinha os ângulos, você tinha que calcular o ângulo para dizer que eram iguais, e quando você obteve que eram iguais, você extraiu que eram semelhantes. Se era semelhante, usava a proporcionalidade para extrair uma informação, tá? Isso foi numa questão envolvendo geometria plana, né? Geometria plana envolvendo um pentágono, se eu não estou enganado, foi essa, tá? Então, é uma questão interessante, tá? Então, a gente está agora revisitando essas coisas, né? Tá? Então, vejamos, vamos lá. Tá? Então, a gente tem essa situação, então, esse aqui é o segundo caso, e o terceiro caso é o caso de semelhança, né? A está para B, assim como a linha está para B', assim, né? Então, você tem aqui o terceiro caso, tá? Então, ó, aqui você tem os ângulos correspondentes, né? Tá vendo? Porque o que acontece? Se você tem os ângulos iguais aqui, ó, no segundo caso, essa informação aqui, ela sai de graça, porque você extraiu, você mostrou, entendeu? Se você olhou os ângulos e eles são congruentes, se o ângulo A é congruente a uma linha, o B é congruente ao B', você tem que ser semelhante. Se é semelhante, então vai atender a definição de ser semelhante, que é o que a gente colocou no primeiro quadro, tá? Ser semelhante. Então, ser semelhante quer dizer que atende, ó, tem isso aqui, ó. Existe uma correspondência unívoca, tá? Isso é uma coisa. Os versos correspondentes têm a mesma medida e que os lados homólogos, né, os lados correspondentes são proporcionais. Tá? Então, isso é uma coisa. Tá? Então, você ganha bastante coisas, né? Quando você verifica, tem os casos de semelhança. Eu acho que isso aí é o aspecto que é mais abordado no ENC. Tá? Então, quando você trabalha com questões de geometria plana, trabalhar nesse sentido, você tem informações que você vai obter. Tá? Então, você mostrar que dois triângulos são semelhantes. Ok, isso é bom. Mostrar que dois triângulos são congruentes, isso também é bom. Porque você ganha informações e essas informações que vão permitir demonstrar uma determinada propriedade. Enfim, então é isso que a gente gosta de enfatizar. Tá?
Então, aqui no terceiro caso, semelhança, parafraseando, né? Se dois triângulos têm lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Então, você tem uma dupla desigualdade. O que acontece? Então, o triângulo A, B, C, ele é semelhante a linha, C', com correspondentes vértices. Ou seja, existe uma correspondência, uma bijeção entre o A e o A', B e B', C e C', tá? Em particular, você tem que os ângulos têm que também ser correspondentes, serem iguais. Isso já resgatando novamente a definição de semelhança, tá? Então, se você, verificando isso, você tem uma condição que já te assegura a semelhança, então você ganha mais informações, tá? Então, ganha informação da correspondência e de informações sobre os ângulos, tá? É isso que a gente precisa. Então, a gente precisa verificar menos coisas, tá? E isso permite extrair, dizer, ó, é semelhante, tá bom? Tá? Então, vejamos, vamos lá. Ó, repara, né? Em símbolos, né? Então, o Azinho está para o Alinha, assim como B está para a Belinha, e assim como C está para a Celinha. Na mesma razão, se você consegue observar isso, você conseguiu tirar uma informação. Qual a informação? Que você tem a semelhança de triângulos. Isso, por um lado, é bom, porque você tem a semelhança de triângulos, você tem exercícios que permitem isso. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, vejamos, tá? Então, esses três casos. O que eu aconselho vocês a fazer? Escrever esses casos. Tem que olhar, faz uma tabela, coloca os casos de congruência de um lado e semelhança de triângulo do outro, faz uma tabela, tá? Aí você vai ter as propriedades para você poder comparar. Você estuda um e estuda o outro simultaneamente, tá? Então, acho que isso aí é importante você fazer isso, tá? Porque vai te auxiliar e muito. Vejamos, vamos para o nosso primeiro exercício, que esse aqui é um exercício que foi de 2018, é um exercício grande, tá? Mas vamos ver, tá? Então, não tem desenho, tá? Então, a gente sai de uma época em que as questões, elas são, como é que se diz? 2018. Teve um período de tempo que as provas do ENC tinham poucas figuras, tá? Então, poucas figuras, ou o mínimo de figuras possíveis, tá? Então, é esse que é esse período de tempo, né? 2018, 2017, 2016, tinha um mínimo de figura possível, tá? Hoje, eu estou vendo uma tendência contrária, tá vendo? Está tendo muito mais figuras, principalmente envolvendo geometria espacial, tá? Tranquilo? Então, a gente vai ver isso, vamos fazer um apanhado de coisas para a gente poder avaliar essa situação, tá? Então, vejamos, ó, vamos lá. Duas esferas de raio R e Rzinho, Rzão, com R minúsculo menor que Rzão, né? R maiúsculo. São tangentes interiores, isto é, possui apenas um ponto em comum. E o centro da esfera de raio R está no interior da esfera de raio R maiúsculo. Prova que o ponto de interseção das duas esferas é colinear ao centro dessas esferas. Prove que o ponto de interseção das duas esferas é colinear ao centro dessas esferas. Repara, isso aqui está pedindo para provar uma propriedade que visualmente, você olha, você imagina que a esfera, você vai pensar, pô, uma está interior da outra, você tem uma esfera, tem outra, é claro que isso vai ser, que vai acontecer, mas a gente está pedindo para provar. Então, você tem que construir o quê? Um argumento. Você tem que construir uma fala que, usando, claro, usando lógica, usando, você construir um argumento, tá? Que diga, que prove, né, um argumento para dizer que o ponto de interseção das duas esferas é colinear ao centro dessas esferas. E aí, como é que a gente faz isso, né? Fazer um desenho? Não resolve. A gente precisa de um argumento formal, um argumento escrito.
tá? Então, ó, letra B, sabe-se que o centro da esfera menor é o ponto médio de uma das arestas de um tetraedro. Ó, sabe-se que o centro da esfera menor é o ponto médio de uma das arestas de um tetraedro escrito na esfera maior. Calcule R em função de R, sendo que a, a aresta do tetraedro, sabe-se que R, se A é a aresta do tetraedro, sabe-se que o raio, cara, ele te deu uma dica, tá? E raras provas, raros exames nacionais de qualificação, em raros entes você vai ter dica, tá? Então, aqui ele compareceu com uma dica. E, como eu tinha falado anteriormente, falado da manhã, muitas vezes o que acontece é que, às vezes, o cara que está montando as questões coloca como itens. Eu acho mais interessante colocar como itens do que colocar como uma dica, mas a gente aceita, né? A gente aceita. Então, sendo O, vamos ver como é que aparece. Sendo o centro da esfera de raio R e M, o ponto médio da esfera de raio R, ó, R, vamos lá, seja o centro da esfera de raio R maiúsculo. M, o centro da esfera de raio minúsculo. Ok? E P, o ponto de interseção entre as duas. Fiz um desenho aqui, tá rabiscadinho, tá? Isso também vai auxiliar. Contradição. Contradição, cara. Ele vai provar que é colinear os centros dessas esferas por contradição. Então, contradição, qual é a dica? Agora é a minha dica. Você quer provar uma determinada coisa. Tá, assim, definição. Não tem, não aparece. Teorema, teoria, tem alguma coisa? Colinear? Então, suponho que não seja, faz contradição. Tá, então é razoável trabalhar com contradição aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, só para ele poder... Isso, melhorou. Suponhamos, por absurdo, que P, M, Q não sejam colineares. Se não são colineares, então eles formam um triângulo. Se eles formam um triângulo, ó, suponhamos para você que P, M e O não sejam. Então, tome que a projeção de P sobre A. Até aí, tudo bem. Projetei P. Vamos ver o que vai dar. Trace uma reta OM. Trace uma reta OM. Tá bom. Trace uma reta OM. Ok. Cadê? OM. Tá aqui. E P', tal que seja o ponto médio de P e P'. Espera aí, vamos lá. Olha o que apareceu. Tome que a projeção sobre ao segmento AM, né? Tá aqui, o reto AM, e construa o ponto P', tal que seja o ponto médio entre P e P', que seja o ponto médio. Peguei, eu tinha OMP, peguei o ponto Q, peguei o ponto P, tracei uma reta passando por Q, aí depois vou pegar, fazer a marcação com P', na mesma medida, a distância de P' a Q é igual à mesma distância de Q a P sobre a mesma reta. Depois eu fecho aqui. Ok, tudo bem. Vamos ver. Vamos ver, vamos observar. Observa o seguinte, vamos ver o que vai dar. Ao fazer isso, ao fazer isso, eu obtive o quê? Pô, peraí. Eu tenho R, aquela medida de R é a mesma, tá vendo? É pelinha, né? Tá vendo? Que, só recapitulando aqui, que
É a projeção, não é? P, ó, é o centro da esfera. P é a interseção. M é o ponto médio da esfera menor. Ok? Então, quando eu fiz esse trajeto aqui, peguei aqui e estiquei, passando por Q, peraí, esse pelinho ali, ó, vamos ver? Esse pelinho apareceu aqui. Então, a distância aqui tem que ser igual a quem? Igual a R. Ó, tem o R aqui. Então, vejamos, ó. Eu tenho o triângulo aqui, ó. Tem pelinha Q, P, igual, ok? Vejamos o outro, vejamos. Ó. Agora, repara. O O, Q, P, pelinha, isso aqui vai ser 90 graus. Pera, mas não é ponto médio? Não é ponto médio? É isso que é a questão, né? É a questão. Porque, ó, O é o centro da esfera maior. M é o centro da esfera menor. Ok? Pelinha, ele é tangente. E se ele é tangente, então aquele ângulo lá tem que ser de 90 graus. Então, o ângulo OQP é igual ao ângulo OQP', porque é tangente. Tá? Tem até um desenho aqui na outra página. Vamos ver. Aqui. Tá vendo? Ó, olha aqui. Tá vendo? É estranho, né? É porque você está fazendo por absurdo. Então, se você fosse desenhar, ficaria assim, né? Tá? Ok? Então, ó, seria 90 graus. Então, aqui, ó. OQP e OQP'. 90 graus, ambos. Para aí. Pelo caso, ó, olha, que caso é esse? Congruência. Você tem que esses triângulos aqui são congruentes. Espera aí. Agora eu vou olhar uma outra situação. Agora eu vou olhar a parte de cima. Eu olhei para os triângulos amarelo e azul. E agora eu vou olhar para os triângulos roxo e verde. Vou usar também o mesmo caso. Lado, ângulo, lado. Consegui demonstrar o quê? Pô, espera aí. O que eu demonstrei? Que MQP é congruente ao triângulo MQ'P. Mas se isso acontece, MP tem que ser igual a quem? A MP', que é igual a Rzinho. E aí? Espera aí, vamos lá. Com isso, ambos, P e P' pertencem à mesma interseção. Ambos, P e P' pertencem à mesma interseção, contradizendo o fato de serem tangentes interiores. Olha o desenho aqui, eu até fiz um desenho aqui só para ilustrar. Logo, o ponto de interseção das duas esferas é colinear. Chegamos a um absurdo, logo esse ponto tem que ser colinear. Pessoal, isso aí, ó, repara, é uma demonstração por absurdo. Não é fácil você visualizar essas coisas, você digerir isso, eu acho é complicado, tá? Você digerir essas informações, você digerir isso, ver a congruência. Primeiro que você tem que estar com o absurdo na cabeça, tem que ter todas as informações, tem que ver vários casos. Ó, olha o ano que isso foi isso. Foi 2018, né? 2018, tá? Bom, aí a gente vê que é colinear, tá? Solução de B. Para que as esferas sejam tangentes interiores ao ponto P de interseção e colinear a O e M dessas figuras, a gente vai ter o seguinte, vejamos. Olha aqui, olha a trabalheira que dá. Tem um tetraedro, tem um, não é? Tá vendo? Vamos até voltar aqui no enunciado da questão, porque é uma questão, eu acho que ela é, ó, duas esferas de raio R e Rzão, com R menor que Rzão, são tangentes interiores, isto é, possuem apenas um ponto em comum, e o centro da esfera de raio Rzinho está no interior da esfera de raio R.
Ok? Agora, olha a letra B. Sabe-se que o centro da esfera menor é o ponto médio de uma das arestas. Sabe-se que o centro da esfera menor é o ponto médio de uma das arestas de um tetraedro regular inscrito na esfera de raio maior. Então, o tetraedro está escrito, é um ponto médio, tá vendo aqui? Essa esfera aqui, ó, tem o tetraedro lá, está escrito no raio maior, e a esfera menor está é o ponto médio, né? O centro da esfera menor é o ponto médio disso aí. Tá. Construção, dá para ver, né? Deixa eu até pulei aqui. Consegui mais ou menos isso. Olha aqui. Tetraedro, a esfera menor, ponto médio, né? O centro da esfera é justamente o ponto médio. Até aí tudo bem. Vejamos. Então agora vamos ver. R é igual a Rzão menos aquele pedacinho, né? A medida do segmento MO. Ok? Sejam A e B as extremidades da aresta que contém o ponto M. Repara, vamos lá. Sejam A e B, então a gente está dando nome aos bois. Estou chamando A e B as extremidades da aresta que contém o ponto M, centro da esfera menor. Como M é o ponto médio, então a gente sabe o seguinte, que AM, a medida de AM é igual a A sobre 2. É metade, se você considerar o segmento AB como A. Espera aí. Ó, repara. Vamos lá. O triângulo AOB não é um tetraedro? Então, isso aí é o quê? Esse triângulo aí é um triângulo isósceles. Então, AO é igual a OB, que é igual a Rzão. E a gente sabe, então, que essa medida aqui tem que ser perpendicular. Aquele sinalzinho ali, ó, aquele ângulo ali no M, tem que ser perpendicular, 90 graus. Lembra que eu falei? Escreva. Se o teorema tem nome, escreva. Seja o mais simples possível. Tá? Teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? M ao quadrado mais AM ao quadrado é igual a O ao quadrado. Espera aí. Com isso, eu sei que a O é Rzão, eu sei que a M é A ao quadrado, perdão, é A sobre 2, eu sei que a M é isso. Então, a gente consegue extrair aqui. Eu sei que é redado. Quer dizer, o cara te facilitou ali, então você fazer uma conta a mais. Você teria que calcular esse R, essa aresta, esse Rzão, em termos da aresta do tetraedro. Tá? E aí? Vejamos, vamos lá. Calculou, substituiu e apareceu aqui o valor de A. Tranquilo, pessoal? Então, substituindo, ó, vamos ver, vamos recapitular. Tenho aqui, ó, A ao quadrado, OM. Agora, ó, até a questão é complicada, né? Calcule Rzinho em função de Rzão. Vejamos. Já tenho A, não é? Já tenho essa informação. Agora, vejamos, olha o que vai aparecer aqui, né? Eu voltei, vamos avançar mais um pouquinho. Agora, ó, substituindo, eu vou substituir quem? O MO. Vamos ver? Vamos ver. Deixa eu ver, capturar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Ó, repara, ó. Vamos ver. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Peguei, eu tenho aqui, elevei ao quadrado e vou substituir, ó. Substituir aqui. Ó, substituindo. Substituir, olha o que apareceu. A medida do segmento MO é igual a R ao quadrado sobre 3. R ao quadrado sobre 3. Tira a raiz. Então, agora, finalmente, ó, resgato aquilo que eu tinha escrito anteriormente. Cadê? Vamos ver se a gente localiza aqui. Aqui, ó, em azul. Cara, é várias pontas soltas, né? Várias pontas soltas que você vai construindo uma lista de informações. Isso. Aí depois no final você tem que voltar. Aí você faz uma construção, né? E vai costurando cada retalho, cada informação, porque ó, você tem uma informação, você tem outra informação. Aí você tem que ir costurando todas essas informações. E no final tem que linkar tudo. Então, ó, peguei aqui, ó, finalmente, ó, em azul, ó, substituir o MO. Então, ó, calculei o MO,
Porque eu tinha a informação do R, agora eu tenho que calcular a informação do MO, da medida do segmento MO. Bom, substituir, encontrei essa medida aqui. Pô, 3 páginas de solução, né? É o que cai no ENC, cara. É o que cai no ENC. São questões, as questões de geometria, a- eu, a minha percepção da, da banca que elabora isso é que eles entendem que questões de geometria são questões fáceis, então eles complicam. Então eles sempre vão ter que ter algo mais. E questões de aritmética, eles têm como questões difíceis e, e os resultados são mais simples. Não estou dizendo que a matéria seja simples, não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer o seguinte: para eles entenderem que a matéria é difícil, então eles tendem a ser mais enxutos nas soluções. Já numa questão de geometria, eles acham que você consegue argumentar mais. Então, por você argumentar mais, você consegue falar mais. Então, você tem mais informações. E isso é importante, pessoal. Cara, isso é muito importante, porque você tem informações, né? Entendeu? Você consegue argumentar mais, você consegue falar mais, porque você pode encontrar um argumento, uma faceta de uma interpretação de solução diferente, né? Pode encontrar um outro pensamento que está igualmente certo, uma outra solução, e as questões de geometria dão muito espaço a isso. Já as questões de aritmética, por sua vez, não dão muito espaço a, a diferenças, né? A, a soluções diferentes, tá? E como tem essas soluções diferentes, você pode constatar isso. Você dá uma olhada lá no, nos exames nacionais de qualificações passados, que eles fazem solução 1, solução da alternativa 2, solução alternativa 3, mas nas questões de geometria sempre só tem um tipo de solução, uma única solução, uma única construção, tá? Isso deve ser o entendimento que eles entendem, ao meu ver, né? Sempre a minha opinião, é que eles acham que questões que geometria é mais fácil, porque tem uma visualização, que não é verdade. Você pode ter um objeto em geometria, entendeu? E você não conseguir visualizar, entendeu? Isso é fato, tá? E outra, então, são sempre muito artificiosos, é sempre muito complicado. Então, se aparecer vários itens numa questão de geometria, não fique estressado. Esses itens é para você te dar pistas de como você encontrar a solução, tá? E mesmo que você não... Ah, apareceu a geometria plana, geometria... Você identificou que era uma questão de geometria, tem pontos, tem interseção, tem retas, tem triângulos, enfim. É, alguma congruência, alguma semelhança você vai ter que trabalhar. Tá? Essa é uma dica que eu dou. Então, você pensa nas coisas importantes de geometria. Tá? Quais são? Aí você vai listando. Congruência, semelhança, lei de cossenos. É isso que a gente tem na mão para poder trabalhar e fazer a construção de nossos argumentos, a construção de nossa solução. Claro, você vai, eu falo isso para vocês, repito, bato na mesma tecla, dizendo, olha, as questões que a gente olha e sabe fazer, a gente tem que fazer bem. E as questões que a gente olha e diz, não sei como fazer, a gente tem que brigar com a questão. Faça isso, brigue com a questão até o último minuto, que com certeza, é claro, se não for, se não conseguir, também não é desesperador, né? A gente não queria que ficasse reprovado, que a meta é fazer o quê? 5 gols e passar e se preocupar com outra coisa. Se preocupar com a dissertação, se preocupar com... Mas, se não acontecer, bola para frente, que a gente
tira de letra, daí a gente vai ver, tem a segunda oportunidade. Aí a segunda oportunidade você se prepara melhor, você vai fazendo as coisas, entendeu? Então você vai criando mais maturidade, tá? Mas eu torço, eu acredito que o momento é agora, tá? E eu acredito em todos vocês, tá bom? Então, se esforcem e vão conseguir, tá? Mas se não der, também não é tanto. Então, tem o segundo exame, tem a segunda oportunidade, e isso também é importante, tá? Então, a gente tem duas oportunidades, tá? Mas vamos focar, vamos estudar para que seja dessa vez, seja da primeira. Tá de gol, ganha, ótimo, excelente, e é isso, tá bom? Então, vamos fazer mais uma questão, vamos ver qual é a próxima aqui que está reservada aqui. A luz deu uma piscada, porque estamos em seropédica, aí a luz deu no break seguro. Mas vamos lá, vamos para frente, vamos ver. Aqui, um exercício clássico. Eu gosto muito desse exercício aqui, ó. Foi um dos Exame Nacional de Qualificação de 2013. Questões envolvendo duas linhas, né? Um cone de revolução tem altura x. Está circunscrito a uma esfera de raio R. Raio 1. Calcule o volume desse cone em função do x. Semelhança de triângulo puro, né? Então, aqui, ó, faço um desenho, tá? Esse é um desenho do gabarito oficial, mas é um desenho, tá? E dou nome aos bois. Chamo das letras que eu estou mais familiarizado. Gosto de A, gosto de B, então a B é o diâmetro do cone, M é o centro da base, C é o vértice, O é o centro da esfera de raio 1, escrito no cone, T é o ponto de tangência da geratriz CB do cone, da esfera. Então, eu extraí essas informações e agora eu vou fazer o quê? Bom, não está, né? Minha letra está horrível, mas é assim mesmo. Então, CM vai ser quem? CM é a altura, que eu já sabia que valia X. Então, o que que eu quero fazer? Calculo o volume dessa em função disso, né? O volume desse X. Eu sei que OM e OT, né? Eu sei que as OM e OT são raios da esfera. Então, vale 1. CB, quem vai ser CB? CB, cadê CB? Eu posso usar um teorema de Pitágoras aqui, ó, e dizer que é a raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, né? Falo tanto, né, de você ter que dizer os teoremas, e aqui eu fiz sem escrever, né? Viu como a gente dá conselhos e acaba que não, a gente paga a língua, né? Pô, não colocou, eu aconselho colocar, tá? Tá bom? Claro que essas notas de aula já estão meio velhas, né? Eu tenho algum tempo, e por isso que eu tenho reparado a Exame Nacional de Qualificação. Então, aqui você tem dois ângulos. Se você tem dois ângulos, você tem ó, OTC, é um ângulo reto, CMB, meu ponto de tangência. Então, você tem dois triângulos aqui, e esses dois triângulos são semelhantes, porque eles têm um ângulo em comum, que é o de 90 graus, o de tangência, e para o M, C é a altura. Então, 90 graus também, tá? Então, você tem esse, tá? E o outro, ó, CT, né? Que é o ângulo comum, né? Então, também que são como no caso, ângulo a ângulo, tá? Esses dois triângulos são semelhantes. Tranquilo, pessoal? Tudo bem, tá? Vejamos. Agora vamos ver como é que a gente conclui isso. Bom, é uma conta, né? É semelhança. Por exemplo, a semelhança você tem razão. Então, OC tá para CB, assim como TO, a medida do segmento TO, está para a medida do segmento MB. Você construiu tudo antes e agora vai substituindo. Então, você sabe que OC é x menos 1. Você sabe que CB, pelo teorema de Pitágoras, é raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado. TO vale 1, porque é o raio da circunferência, né?
MB é o raio, né, do cone. Vai substituindo, você encontra que é R ao quadrado, né? Faz uma sequência de substituições. Acho que no gabarito oficial não tinha essa sequência, ele te dava a resposta final e você tinha que... Pô, mas como é que você encontra isso? Você encontra de cara com essas informações? Não, você tem que fazer uma conta. A conta comparece na tua prova. Você tem que fazer essa conta. Então, no gabarito oficial, às vezes, não vai comparecer a conta por inteiro, vai aparecer o total. E aí? Por isso que eu falo. Você tem que estudar, fazendo o quê? Olhando a questão, tentando fazer a questão, olhando a pauta de questão, depois olhando o gabarito oficial. Faz esse trabalho, né, para se preparar, né? Porque são vários momentos, não é uma preparação, você só preparar um caderno. Eu falo isso, você tem que ter o seu caderno de estudo. Tá, isso é uma coisa, tá? É igual, eu dou o exemplo do dado. Um dado, ele tem 6 faces. Então, cada face é uma coisa, tem uma coisa. Então, um momento é você preparar seu material. O outro momento é você o momento de você pegar as questões e ir fazendo para treinar. Vai treinando. Você vai escrevendo as questões. Outro momento é você olhar a pauta de correção, porque aí você se coloca no lugar da pessoa que vai avaliar a tua prova. Isso é importante, porque você, se colocando no lugar da pessoa, você vai saber o que você cobraria e o que você descontaria. Então, você não cometeria erros. Então, ter essa autoavaliação, eu acho que é importante e bastante válido, tá? Então, substituo aqui, ó. Então, encontrei o R ao quadrado, tá vendo? Encontrei o R ao quadrado, substituo, encontrei aqui a expressão, tá? Tranquilo? Tudo bem? Mas, assim, essa gravação aqui, eu acho que deu 1 hora e pouquinho, tá? Mas vamos continuar aqui, eu vou fechar essa aula aqui, essa gravação, e aí a gente não saiam, a áudio é aula um pouquinho mais curta, tá? Mas a gente continua na quarta-feira, tá? Então, pessoal, não saiam, tá? Deixa eu só fechar o vídeo aqui, a gravação. Então, pessoal, valeu, tá? Deixa eu ver aqui, fechar aqui.